Em 22 de março de 2022, uma tragédia ocorreu no condomínio fechado Casitas del Lago, localizado em Tucson, Arizona. Kelsey, de 9 anos, foi encontrada desacordada no apartamento. Após a chamada para o 911, os primeiros socorristas chegaram e, durante a inspeção, notaram uma quantidade significativa de insetos cobrindo o rosto da menina. Uma análise mais aprofundada revelou uma extensa infestação de piolhos em seu cabelo. Apesar dos esforços para salvá-la, os socorristas não conseguiram reanimar a menina, e ela foi declarada morta. A polícia foi chamada e, durante a investigação, surgiram preocupações sobre as condições de vida dentro do apartamento. Além das infestações de piolhos, os policiais observaram um ambiente sujo e desorganizado. Outras 2 crianças, de 11 e 13 anos, que também residiam no apartamento, apresentavam graves infestações de piolhos. Sandra Krakovic, a mãe das crianças, tentou tratar a infestação com enxaguante bucal, um método caseiro controverso e pouco eficaz. As condições de vida levantaram preocupações sobre o bem-estar das crianças. Sandra e sua mãe Elizabeth Krakovic, de 64 anos, foram presas inicialmente por crimes relacionados à negligência. No entanto, as acusações foram posteriormente elevadas para homicídio de primeiro grau, à medida que as investigações avançaram. A situação se agravou com a descoberta de mensagens de texto entre Sandra e Elizabeth, sugerindo negligência deliberada. A menina, que sofria de anemia, apresentava sintomas desde 15 de março, apresentando dor de cabeça, dor de garganta, febre, falta de ar e dificuldade para manter o equilíbrio. Ao invés de procurar tratamento médico, Sandra recusou ajuda, mesmo quando ameaçada pela mãe de chamar o 911. As mensagens indicam que a negligência relacionada à infestação de piolhos desempenhou um papel significativo na recusa de buscar tratamento médico adequado. Elizabeth supostamente mandou uma mensagem para Sandra reclamando que as crianças estavam sendo inúteis e, ao mesmo tempo, acusando sua própria filha de estar mais interessada em fazer coisas com o namorado do que em tomar cuidado de sua filha doente. Elizabeth notou que a menina não estava se sentindo bem no dia 21 de março, que foi uma segunda-feira, um dia antes de ela ser declarada morta. A avó afirmou que a menina estava com dor de garganta e dificuldade para respirar. Então, em vez de levá-la ao pronto-socorro, ela apenas lhe deu um ibuprofeno. O médico legista do condado de Pima realizou uma autópsia e determinou que a causa da morte da menina foi negligência. No entanto, a forma de morte foi indeterminada, de acordo com o médico legista Dr. Gregory S. Kelsey morreu de anemia, causada por uma infestação de piolhos não tratada. Com a desnutrição como fator contribuinte, Dr. Hess também observou que a menina tinha complicações no fígado, incluindo doença hepática gordurosa, necrose de órgãos, deficiência de ferro e escoriações cutâneas, ou lesões causadas por picadas de pele. O médico legista também encontrou sinais de doença hepática gordurosa, bem como problemas cardíacos. Vamos deixar bem claro aqui que essa é uma menina de 9 anos com fígado gorduroso, doença e necrose do fígado, algo não comumente visto em crianças. A polícia de Tucson disse que Sandra admitiu que sua filha provavelmente morreu por negligência, dizendo-lhes que, se ela tivesse procurado atendimento médico, sua filha provavelmente ainda estaria viva. Sandra e Elizabeth Krakovic foram acusadas de homicídio em primeiro grau e estão detidas no Centro de Detenção de Adultos do Condado de Pima. Em 9 de outubro de 2023, Elizabeth recebeu liberdade condicional por 7 anos e 100 horas de serviço comunitário. Sandra Krakovic permanece sob custódia. Ambas enfrentam sérias acusações, e o caso destaca a necessidade de estar atento a sinais de negligência e abuso infantil. Até o atual momento não tenho mais informações sobre Sandra. Caso apareça algo novo, atualizo vocês. Aproveitando já esse caso, triste, eu já vou aproveitar e já falar outro para vocês aqui, que é bem semelhante, aconteceu quase as mesmas coisas, é bem parecido. Um casal que estava na sala de parto pronto para adotar Caitlin Yosviak há 12 anos, falou pela primeira vez desde a morte dela. A estudante de Malcolm, na Geórgia, morreu em 28 de agosto de 2020, após um ataque cardíaco, causado por anemia grave.
provavelmente resultante de uma infestação de piolhos, de modo que agentes graves do Georgia Bureau of Investigation, GBI, disseram que foi o pior caso que já tiveram visto. A jovem foi forçada a viver numa casa tão imunda e infestada de ratos que, durante 3 anos, sofreu repetidas picadas de piolhos, o que as autoridades acreditam ter levado à sua paragem cardíaca fatal. Especialistas disseram que sua condição era tão horrível que ela estaria vivendo em constante agonia. Seus pais, Mary Catherine Horton, de 37 anos, e Joy Josviak, de 38, foram acusados de assassinato em 2º grau e crueldade infantil em 2º grau, por causa de sua trágica morte. Michelle e Dawood Kramer disseram que deveriam adotar Caitlin em junho de 2008, antes de Horton e Josviak mudassem de ideia. Quando descobriram que Caitlin havia morrido, disseram que nunca imaginaram que terminaria assim. Dizem que esperaram 9 meses para adotar Caitlin e até estavam na sala de parto quando ela nasceu. Eu a nomeei. Eu estava na sala de parto. Nós asseguramos. Tenho provavelmente 100 fotos das primeiras horas dela, disse Kramer ao Fart Coast News, da rede de TV norte-americana. Ela tinha lindos olhos escuros. Ela era absolutamente linda. Tão alerta. A senhora Kramer disse que eles tinham tudo pronto. Cadeirinha, berço, móveis, tudo. Era rosa e marrom. Eu tinha uma roupa para trazê-la para casa. Uma bolsa de fraldas. Absolutamente tudo. Os Kramers disseram que Horton e Josviak lhes disseram que não seriam capazes de cuidar do bebê sozinhos. Eles não tinham casa própria. Ele trabalhava em um emprego de meio período naquela época. Eles sentiram que não poderiam sustentá-la, mas no dia seguinte ao nascimento de Caitlin, a senhora Horton disse à dupla que havia mudado de ideia, dizendo que se sentia obrigada a ficar com a filha. Ela olhou para mim naquele dia e disse: "Este bebê deveria ser seu. Eu não quero esse bebê, mas sinto que preciso." A senhora Kramer salvou o número da senhora Horton em seu telefone na esperança de um dia mudar de ideia, mas em vez disso, ela diz que a próxima vez que ouviu falar de Caitlin foi quando as manchetes anunciaram o horror de sua morte. Foi tão difícil saber que estávamos a 7 horas de sua vida ser completamente diferente, disse Kramer. Eu sei onde Caitlin está, e sei que a veremos novamente um dia. Eu sei que um dia poderemos segurá-la novamente, disse Kramer ao First Coast News. Era 27 de agosto, quando as autoridades responderam ao chamado sobre uma criança que não respondia, em uma casa no condado de Wilson, em Georgia. Quando chegaram, encontraram Caitlin, de 12 anos, e levaram-na às pressas para o hospital, onde ela foi declarada morta. Fiquei pasmo quando a vi deitada ali. Não foi muito difícil para mim saber que a criança não respondia, disse o chefe de polícia de Ivey. Caitlin supostamente não tomou banho por 1 semana antes de morrer. Ela morava em uma casa tão imunda que até seus 2 irmãos foram removidos do local, de acordo com a Divisão de Serviços da Família e Crianças da Georgia, DFCS. Os registros médicos mostram que Caitlin morreu de parada cardíaca com anemia grave, como causa secundária, disse o agente especial Ryan Hilton ao Tribunal Superior do Condado de Wilson. Ele disse acreditar que mordidas repetidas de piolhos reduziram os níveis de ferro no sangue, o que provavelmente causou anemia, e pode ter desencadeado o ataque cardíaco. O DFCS abriu anteriormente um caso sobre a família na época em que Caitlin nasceu, quando ela decidiu não entregá-la para adoção. A agência não recebeu nenhum relatório sobre a família até 2018, informou The Sun, onde os arquivos mostram uma ligação indicando que a casa estava infestada de insetos, com excesso de gatos e condições perigosas. Caitlin foi brevemente colocada com sua tia, mas voltou para a casa de seus pais apenas 6 dias depois. A agência não teve mais notícias da família, até depois de sua morte. A última entrada do arquivo está fortemente editada e diz respeito a uma conversa entre o GBI e as autoridades de bem-estar infantil. Caitlin foi descrita como uma garota muito doce pelos professores arrasados da Clifton Ridge Middle School, em Ivey. Lellen Holt,
disse ao W. Mas. Ela era uma garota muito doce, sempre respeitosa. Nunca tive nenhum problema com ela. Nunca vi nada que fosse super estranho, nada para relatar. Se eu tivesse visto, eu definitivamente teria relatado. A avó materna de Caitlin criticou as autoridades num comunicado, acusando os assistentes sociais de não fazerem o suficiente para cuidar da criança. Se o sistema tivesse feito seu trabalho e resgatado Caitlin, eu a teria criado, disse ela. Em janeiro de 2021, os pais se declararam culpados de assassinato em segundo grau. De acordo com os autos do tribunal, os promotores retiraram as acusações de crueldade infantil contra o casal. O promotor distrital, Rich Barksdale, disse que seu escritório pediu uma sentença de 20 anos para Horton. A juíza Amanda Pett deu a Horton 10 anos de cumprimento, menos o tempo já cumprido, que já é de 2 anos e meio. Barksdale disse que o caso foi complicado porque os médicos legistas do GBI deixaram a causa da morte como indeterminada. Eles também notaram que Caitlin tinha uma doença pré-existente. Depois que a mãe foi condenada, para ser justo, eles ofereceram um acordo judicial ao pai pela mesma sentença e ele aceitou. Barksdale acrescentou que retiraram as acusações de crueldade infantil porque foram redundantes, pois fazem parte da acusação de homicídio em segundo grau. Ele disse que era um caso importante, no qual trabalharam muito. Aqui está uma declaração completa sobre este caso, de Barksdale. Boa tarde. Existem alguns fatos adicionais relativos à acusação da Sra. Horton e do Sr. Yuzviak, que são importantes para o público compreender. Em primeiro lugar, o médico legista do GBI determinou a forma da morte da criança como indeterminada. Este fato certamente mudou a forma como meu gabinete processava o caso. Em última análise, foi tomada a decisão de indiciar os réus por homicídio em segundo grau. Na Geórgia, uma pessoa comete o crime de homicídio em segundo grau quando na prática de crueldade contra crianças em segundo grau, quando causa a morte de outro ser humano, independentemente da malícia. Uma pessoa comete crueldade contra crianças de segundo grau, quando essa pessoa, por negligência criminosa, causa a uma criança menor de 18 anos dor física ou mental, cruel ou excessiva. Em 9 de janeiro de 2023, a Sra. Horton declarou-se culpada de assassinato em segundo grau, por deixar de fornecer cuidados médicos à filha por negligência, o que causou à criança dor física ou mental excessiva. Após sua confissão de culpa, seguiu-se uma audiência de sentença, diante da juíza do Tribunal Superior, Amanda Pett. O estado da Geórgia solicitou uma pena de 20 anos, poderia ser cumprida em 15 anos de prisão. A Sra. Horton solicitou a juiz Pett que a sentenciasse a 10 anos de prisão. No final da audiência de sentença, a juiz Pett sentenciou a Sra. Horton de 30 anos a 10 anos de prisão. Para ser claro, meu escritório pediu mais tempo de serviço, mas a juíza sentenciou a Sra. Horton a menos. Respeitamos a decisão da juíza e apreciamos o seu trabalho. Meu escritório está empenhado em seguir a lei, as evidências e apresentar o melhor caso do estado que pudermos. O papel de procurador distrital é procurar justiça para as nossas vítimas e, ao mesmo tempo, garantir que a Constituição seja protegida. Nosso coração está partido por Caitlin, seus amigos e familiares. Sinceramente, Wright Barksdale. Esse foi o depoimento do promotor distrital, Wright Barksdale. Infelizmente, né, o casal pegou apenas 10 anos de prisão. Já cumpriram 2 anos e meio, né? Vão ficar menos tempo ainda. É triste, lamentável, porque a perda de uma criança é sempre dolorosa, mas pelo menos nesse caso teve um pouco de justiça. Não foi muito, mas podemos falar que teve um pouco. Então, o que vocês acharam desses casos tristes e lamentáveis dessas crianças, né, desses anjinhos? Deixa aqui nos comentários sua opinião, fala o que você acha sobre isso. Porque se eu falar o que eu acho, o YouTube vai bloquear esse vídeo com certeza. Então é isso. Não esqueça de comentar, compartilhar, se inscrever e divulgar o nosso canal. Obrigada. Até o próximo vídeo. Em memória de Kelsey e Caitlin, 2 anjinhos vítimas desses monstros.